Um dos capítulos mais tristes da história do futebol se passa em Turim, em 1949, onde o time mais dominante da Europa só foi parado por forças maiores, a morte. Já deixe seu like, sua inscrição, importante para nós porque a gente estamos apenas começando. Então vai ter muitas histórias como essa, vai ter muitas curiosidades e informações para vocês sobre o mundo do futebol. Dê essa confiança pra gente, clica aqui no like e venha comigo que hoje eu vou te contar o fim do Il Grande Torino de Turim. Você olha pro Torino hoje e vê um time de meio de tabela, com alguns jogadores bons, de seleção até, mas sem muito brilho na Série A e ausente no contexto europeu. Mas o Torino, equipe que já há décadas não ilustra o tempo maior do futebol europeu, sendo incontestavelmente o melhor time da década de 40, pouco tempo atrás. Com a Itália sendo atual bicampeã da Copa do Mundo em 1934 e 1938, o futebol italiano vivia de glórias que ficaram ainda mais perceptíveis com o surgimento de uma geração que não só se equiparava à anterior, mas também mostrava um potencial para ser superior à sua antecessora. E aí nasceu o elenco histórico chamado de Gran Torino. Time como principal valência o genial Valentino Mazzola, que é tido por alguns o melhor jogador do futebol italiano de todos os tempos. É o Pelé dos italianos, ok? A equipe era a base para a defesa do bicampeonato italiano na Copa, defendendo seu título de bicampeão, o que acabou infelizmente não acontecendo, em virtude dos mais de 10 anos sem a competição, e a triste tragédia antes de 1950, que é aí onde a Copa voltaria a ser disputada. Mas com tantos craques reunidos, o Torino foi pentacampeão consecutivo do campeonato nacional, que é equivalente à Série A de hoje em dia, atropelando inclusive o seu maior rival, a Juventus, que hoje é uma das potências do futebol italiano. Relatos na época retratavam um time que buscava incansavelmente o gol e tinha grandes percentuais de êxito em suas buscas. Um Flamengo de Jorge Jesus, para quem você não sabe. A Itália foi palco de grandes batalhas e foi destruída pela Segunda Guerra Mundial. A Itália viu no futebol um grande refúgio para suas frustrações. Mais do que isso, era este o grande motivo da alegria de milhares de pessoas que viam à beira da devastação causada pela fome e a falta de perspectiva com o futuro. Nesse contexto que Il Grande Torino apareceu, nem o tempo parado no futebol em virtude da Segunda Guerra foi capaz de parar os granatas. Após o início de sua era dourada em 42 e 43, o futebol parou por 2 anos, mas já na volta em 1945, o Torino mostrou que continuava forte, sendo campeão naquela temporada e nas 3 posteriores. Parecia que ninguém parava eles, mesmo a crise na Itália, crise no governo, crise econômica, nem a guerra era capaz de parar esse time. O que pararia eles então? Mas se a guerra não parou aquele time, uma das maiores fatalidades esportivas parou. Após um amistoso contra o Benfica em Portugal, a delegação do Torino rumou de volta à Itália. E já chegando em Turim, uma baixa visibilidade em virtude de um nevoeiro fez com que o piloto chocasse o avião contra um dos muros da Basílica de Superga, causando um acidente fatal para todos os passageiros daquela aeronave. Esse foi o último ato de um dos melhores times da história do futebol e também o mais triste. Jamais foi vista uma geração tão ofensiva como aquela, principalmente se tratando do futebol italiano. Naquela temporada, o Torino era líder e conseguiu ser campeão daquela edição com o time da base, já que os outros times, quando enfrentavam o Torino, usavam seu time da base também. O funeral foi uma das coisas maiores do futebol e mais lindo também. Em torno de 1 milhão de pessoas compareceram, mais do que os habitantes de Turim na época. A gente estamos falando de jogadores da época de 40, pessoal. Não são jogadores de hoje, são ricos, moram em condomínios e tal. Os jogadores de 40
Os atletas eram conhecidos na sociedade, conhecidos por seus vizinhos e até mesmo donos de comércios e locais presentes em sua comunidade. Em homenagem a eles, o muro nunca foi reconstruído para homenagear o seu time e nunca ninguém esquecido e o Grande Torino. O Torino nunca mais se credenciou entre os grandes do futebol europeu. Esse time que prometia embates históricos contra o futuro esquadrão que surgiria em breve, o Real Madrid, depois de Di Stéfano, que foi campeão 5 vezes. Se a história nos permitisse pensar que quem ganharia mais 5 Champions? Será que o Real Madrid ganharia 12, o Torino 3? Ou eles se dividiriam? Esse embate só vai ficar na nossa mente, nós nunca vamos saber. No entanto, o Grande Torino vive nas lembranças dos velhos torcedores e na imaginação dos novos, não sendo jamais esquecido na Itália e também nunca mais será esquecido por você. Tenho certeza que essa história do Rio Grande Torino vitoriosa também entrou no seu coração, entrou na sua mente. Esse grande time, vou deixar aqui as memórias deles aqui no final. Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição neste momento. É muito importante para nós que estamos apenas começando, beleza, pessoal? Aqui quem vai falando é o Legionários FC. Deixa aqui seu comentário e não esqueça de clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa seu like, sua inscrição para a gente trazer mais conteúdo como esse, curiosidades sobre futebol. Eu vou aqui, quem tá falando é o Legionários FC. Eu vou ficando por aqui. Tchau!